Fala galera do canal Libertários Bitcoin, Denner aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo a gente vai falar sobre inflação real, né? O que é inflação? Será que é o índice que o governo mostra para nós, o IPCA? Então nesse vídeo a gente vai falar sobre isso. Então dá uma olhada aqui nessa tabela, IPCA no Brasil, IPCA dos últimos 10 anos. Esse é o índice divulgado pelo governo e que em teoria mede o aumento de preços de uma cesta de produtos básicos. É usado aí, por exemplo, por instituições de investimentos, como XP, BTG, para avaliar se um investimento está dando lucro. O problema é que um índice manipulado pelo governo, em vista que essa cesta de produtos mudou muitas vezes ao longo dos anos, até mesmo em países como Estados Unidos, que o nível de moralidade é maior do que aqui no Brasil. Então, olha só, dá uma olhada nessa tabela aqui. A gente tem a tabela do IPCA divulgado pelo governo dos últimos 10 anos. Então, em teoria, a gente teve aí uma média de 5% ao ano de inflação nos últimos 10 anos. Então, se você investiu em alguma coisa que está dando menos do que 5% ao ano, você está perdendo dinheiro. Mas isso é só teoria, né? Na teoria, fazer 5% ao ano deve ser fácil, né? Mas na realidade, a inflação real não é o índice divulgado pelo governo. Esse índice, como eu acabei de falar, é altamente manipulado, ele muda muitas vezes ao longo do ano. Então, qual que é a verdadeira inflação no Brasil? Dá uma olhada aqui nesse slide, oferta de moeda. O que seria oferta de moeda? É impressão de dinheiro, ou, como a gente chama em termos técnicos, o M2. Então a inflação real nada mais é do que a expansão monetária ou impressão de dinheiro por parte do governo. O montante total de dinheiro na economia é chamado de M2. Essa tabela aqui é o montante de todo o dinheiro circulante na economia brasileira desde 2015. Então se a gente olhar aqui nessa tabela, vocês vão ver, começou lá em 2,33 trilhões e cada ano foi aumentando cada vez mais, chegando aí em 2024 com 6,59 trilhões, né, de reais totais circulantes da economia. Então, como vocês sabem, né, aprenderam em vídeos passados, quanto mais escasso é um ativo, mais ele vale. O governo rouba seu poder de compra imprimindo mais dinheiro. Então, se a gente for fazer a média dos últimos 10 anos, houve um crescimento anual aí de 12,35% ao ano de moeda total circulante. Então, essa é a inflação real e a taxa de retorno mínima aí para não haver perda real nem renunciar a ganhos de produtividade, sem adicionar, claro, aí remuneração por quaisquer efeitos de riscos, né, ou tempo de maturidade e risco no investimento. Ainda como se não bastasse, tem um efeito composto e qualquer realização desse investimento, né, suposto investimento, teria incidência do imposto de renda sobre o capital. Né? Ou seja, além de perder da base monetária, na realização ainda pagaria imposto sobre a correção monetária, beneficiando duplamente o governo ao criar aí mais meio circulante e ao tributar mais por ter gerado inflação. Né? Então, se você tem um investimento teórico, né, investimento para ser investimento tem que dar mais do que a inflação. E que se a inflação foi de 12,35% nos últimos 10 anos, se você teve um investimento aí que deu menos do que isso por ano, você perdeu dinheiro. A Bovespa deu menos que isso, a Selic deu menos que isso, né? Então, no Brasil não existe investimento real. Tá, mas Denner, o que a gente pode fazer para se proteger contra isso aí, contra essa impressão desenfreada de dinheiro por parte do governo? Uma das nossas armas é o Bitcoin, né? Contra essa inflação, essa impressão de moeda aí, em vista que possui um limite de oferta definido em 21 milhões. Né? E boa parte disso aí, inclusive, já foi perdido. Então, o número máximo é ainda menor que 21 milhões. E aí, após 2008, no Brasil, então, não existem mais investimentos no sistema legado, que a gente chama, né, legacy, aí, que seria moeda fiduciária, e o Bitcoin aí seria uma opção de hedge, né? Seria um seguro contra essa inflação, essa impressão aí por parte do governo. Então no Brasil a gente faz uma brincadeira que só existe perda fixa e perda variável, né? Uma vez que o IBOV, né, o Ibovespa e a Selic não compensam a inflação M2 desde 2008, que foi justamente a crise lá dos grandes bancos, que os governos aí começaram a imprimir muito dinheiro para salvar esses bancos e eles perderam o controle dessa máquina e agora não tem mais volta, né? Toda moeda fiduciária um dia vai virar pó ou vai perder muito o seu valor, né? O dólar aí talvez seja a última moeda a sobreviver aí, porque é utilizada por todo mundo. Se vocês ficaram com alguma dúvida nesse vídeo sobre o que é inflação ou qualquer outra dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder.
Também envie esse vídeo aí para algum amigo que vai curtir o conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e se vemos aí no próximo vídeo.